bom ter você aqui no canal Domine Seu Lucro. Aqui nós vamos falar de finanças da empresa e finanças da sua vida pessoal. Eu quero que você crie sua liberdade financeira. Hoje nós vamos falar sobre como montar uma carteira de investimentos. Serão 3 dicas simples e muito rápidas para você adotar hoje mesmo e ter uma carteira de investimentos que vai poder proporcionar a sua construção do seu sonho e dos seus objetivos financeiros. Mas antes disso, se inscreva nesse canal, compartilhe essa informação para outras pessoas que também precisam ter esse objetivo de construir os seus sonhos através de uma boa carteira de investimento. Lembre-se, gente, a carteira de investimento, e você vai estar conversando às vezes com vários assessores, ou especialistas nessa área de investimento, ela é personalizada. Por quê? Cada pessoa tem um sonho e um objetivo. Então a carteira, quanto mais personalizada, mais perto do seu sonho você vai estar. Uma coisa importantíssima na hora de você criar sua carteira financeira. Saiba o seu perfil. Quando você vai abrir uma conta numa corretora, e existem muitos testes na internet para você saber qual o seu perfil para investidor. A gente tem basicamente 3 perfis. O conservador é aquele que não quer estar na iminência de perder o seu dinheiro, de ter um risco de crédito, por exemplo. A gente tem o perfil de investidor que é o moderado, Ele está lá no meio a meio, ele aceita ter alguns pouco de riscos, mas ele não quer pensar ainda em perda de patrimônio. E a gente tem o perfil de investidor que é o mais agressivo, é aquele que está a um fim de ter um pouco mais de risco de crédito, porém ele tem uma visão mais a longo prazo, ele vai ter mais renda variável dentro da sua carteira. Então a gente tem esses 3 tipos de perfil de investidor: o moderado, o conservador e o agressivo. Entenda qual é o seu perfil de investidor. Segundo item, entenda qual é o seu objetivo para fazer aquele investimento. É para construir um sonho, é uma visão mais de curto prazo, é uma visão de médio ou uma visão de longo prazo. Por exemplo, se eu quero criar minha reserva de emergência, eu estou pensando numa visão de curto prazo. Então, eu vou ter alguns ativos financeiros relacionados à reserva de emergência. Se eu estou com um objetivo de 2, 3 anos, uma reforma de uma casa, uma viagem, eu estou pensando em médio prazo. Então, eu vou ter alguns ativos financeiros relacionados a médio prazo. Porém, se eu estou pensando a longo prazo, então eu vou ter que pensar em ativos financeiros também que vão me trazer essa visão de longo prazo para eu ter uma rentabilidade pensando a longo prazo. Que aí eu estou falando em termos de 10 anos. Então, entenda seus objetivos, se eles são curto, médio e longo prazo. Outra coisa importante, tenha ou conheça corretoras. As corretoras, elas fazem intermediações entre você que quer comprar um ativo financeiro. Então, lá você vai ter mais opções de ativos financeiros do que um banco tradicional. Então, se você ainda não tem uma corretora, eu te convido a ter uma corretora pensando em investimentos e ativos financeiros mais interessantes para que você possa ter uma rentabilidade maior. Então vamos lá. Esse aqui é o formato que eu faço para normalmente pensar numa carteira de investimentos. Eu vou pensar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Você pode até colocar os valores aqui, por exemplo, que você quer. Então, por exemplo, eu quero 10 mil reais no curto prazo, eu quero no médio prazo 20 mil reais. E a longo prazo, vamos pensar aqui começando com 30 mil reais. Mas aqui quanto mais, melhor. Então vamos pensar aqui, numa carteira de curto prazo, quais são os ativos que eu posso estar colocando?
Acho interessante, por exemplo, né, você ter um CDB de liquidez diária, fundos DI atrelados ao CDI, mas muito cuidado com as taxas administrativas. Acho interessante também um Tesouro Selic, porém, faça as contas, principalmente com a redução agora da taxa Selic. Quando eu penso em médio prazo, eu posso pensar também num CDB, é interessante, posso pensar em fundos de investimentos, mas fique de olho na liquidez, tá? Se a liquidez proporcionada por aquele CDB ou fundos de investimentos está relacionado com o seu sonho, que é, por exemplo, de 2 a 3 anos, né? Porque se o resgate do CDB for maior do que isso, esse CDB não é para você. E o CDB, fique também atento com as taxas administrativas, porque a gente está no período de baixa Selic. Senão, a taxa administrativa for muito alta, aquele CDB é inviável, tá? Tem algo polêmico que eu posso colocar aqui também, por exemplo, um pré-fixado, um fundo pré-fixado, um tesouro pré-fixado, mas entenda o cenário econômico para que você não morra com o pré-fixado, já que se a inflação tiver uma variabilidade a maior, às vezes você vai estar com um pré-fixado que não vai te garantir um ganho real. Beleza, então eu pensei na minha carteira a curto prazo, estou pensando na minha carteira a médio prazo. Para aqueles que são um pouco mais agressivos, né? Às vezes ter um fundo de investimento multimercado aqui é bem interessante. Quando eu falo longo prazo, eu estou pensando para maior tempo, 10 anos, né? Então, se eu tiver alguma perda, com o tempo isso vai se recuperando. Então, aqui a gente pode colocar um pouco mais de renda variável. Aí vai de acordo com o que você aguenta, a sua espinha dorsal aguentar de risco de crédito, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, ações, fundos imobiliários, fundos de multimercado. Posso colocar fundos aqui de multimercado. Posso também colocar debentures. Posso colocar aqui COI. Aqui tem muita coisa. Posso colocar também um tesouro IPCA, que é interessante, pensando a longo prazo. Para quem é mais conservador, às vezes uma previdência privada, mas valia bem essa previdência privada para que você não tenha prejuízo. Vocês verifiquem aqui que eu coloquei um pouco mais de renda variável, né? Aqui está mais puxado ainda para renda fixa e aqui também super renda fixa, né? Porque é visão de curto prazo. Aqui fica a reserva de emergência e ela não é para você ter grandes rentabilidades, é para você não ficar pobre, não pagar juros, né? Então, gente, isso aqui é um desenho de uma carteira de investimento que você pode desenhar aí na sua casa. Você vai verificando quais são os ativos que você está alocando, né, os seus investimentos, pensando no curto, médio e longo prazo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e a gente se vê numa próxima dica.